E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre ciúme aqui no bate-papo com a psicóloga Patrícia Pinatti e também com a Karine Maria, que no bloco anterior confessou aqui que já fez barraco sim por ciúme, isso é que ela vai contar agora. Fazemos, inclusive, parte da mesma turma de escola. Nos reencontramos agora, depois de alguns anos, né? Acho que 22 anos agora. Aí era uma pessoa que eu não tinha contato nenhum na escola, que não tinha relacionamento nenhum, inclusive falava muito pouco. Aí sentimos atração um pelo outro, tá? Uma coisa bem leve. Mas ele também estava pegando, a palavra é essa, né? Que hoje em dia se usa muito, pegando a menina da mesma turma e eu não sabia. Aí saímos todos juntos, aquela confraternização e tal. Aí, né, sempre depois da confraternização, era tudo muito, muito segredo. Aí eu notei no ar, né, o clima. Todo mundo estava conversando e tal, eu notei no ar o clima. Aí me fiz desentendida, né? Eu me faço desentendida, assim, eu faço que nada está acontecendo, né? Porque eu não vou jamais brigar, porque eu tenho respeito a quem está ao redor. Eu acho que isso é uma vantagem, Patrícia. Claro que é uma vantagem. Eu acho. Poxa, vamos dar mais créditos também. Precisa dar um crédito. A forma como você administra tudo isso. Mas o barraco, como é que foi isso? O barraco foi... O pessoal quer saber, quem está em casa agora já ficou suspense. O barraco, Karine, me conta. Esse foi bem engraçado, esse foi bem cômico. Assim, pelo menos agora a gente dá risada. Aliás, acho que quando eu cheguei em casa eu comecei a dar risada. Meia hora depois. Sim, né, estávamos no bar, todo mundo brincando, conversando e tal. Aí eu percebi que ele ia, né, aí tá. Aí todo mundo combinou de ir para outro lugar, para todo mundo esticar. E ele não foi, eu estava no meu carro e ele seguiu atrás, só que ele passou direto e a pessoa também passou direto, né? Nossa amiga também passou direto. Nossa amiga foi ótima. A rival. Não era. Nossa amiga foi ótima. Não era, porque era realmente nossa colega né, de classe e tal. Aí passou direto também. Aí a lanterna acendeu, óbvio. A lanterna acendeu. De uma pessoa nada desconfiada. Mas todo mundo já tinha percebido. Já está ali com já é uma predisposição para perceber, mesmo que aquilo não esteja acontecendo, a pessoa está predisposta ali, né, para perceber Fique em alerta. O ciumento está sempre em alerta. Como assim? Se todo mundo combinou em ir para o mesmo lugar, o que é que está acontecendo? Aí, incrível como a gente está na hora certa, no lugar certo. Até como ele está sempre em alerta, em algumas situações aquilo realmente é realidade. Mas existem outras situações que não foram reais. O caso de uma pessoa que esbarra na outra, por exemplo. Então, só isso. Tem esses níveis de ciúmes aí, né? Tem os ciúmes, aquele que a gente falou, o normal, que todo mundo se sente um pouco enciumado. Tem o ciúme que a gente chama de neurótico, que a pessoa passa o tempo inteiro em alerta constante. O tempo todo ela acha que vai ser traída. O tempo todo a luzinha lá que nós falamos está acesa e aquilo começa a fazer parte da rotina. Então, eu estou no trabalho pensando se o outro pode estar me traindo, consome muita energia, né? E isso daí faz com que a gente siga o parceiro, busque nas redes sociais, fique o tempo todo em alerta. E muitas vezes isso acontece, e aí a gente, não é o caso que a Karine, de fato, ela foi lá e flagrou, né? E estava, de fato, com ele. Mas, às vezes, há essa questão. Às vezes, o casal já se separou, mas continua nessa dependência interligada aí pelo ciúme. Até porque eu não admito que ele ou ela tenha escolhido um rival, que a gente chamou aqui, né? Um outro que tenha me substituído. Então, entra naqueles 3 pontinhos lá que eu falei, da dor da perda, da dor narcísica e um rival desejante, potente. Né? Não admito que ele tenha encontrado uma mulher ou que tenha encontrado um homem. Isso acontece muito no universo masculino também, até por uma sociedade bastante machista, que tem a questão da posse da mulher, ainda temos isso. Os homens também são muito ciumentos. Claro. Tá? Só que eles agem de formas diferentes. Né? Eles pedem para seguir, tem um formato diferente. Agora, este
este ciumento neurótico que a gente está falando aqui, ele sabe que ele exagera, ele só não consegue evitar. E aí, quando você pega uma situação como a de Karine, que já é uma pessoa assumidamente ciumenta, e chega o fato dela flagrar, quer dizer, alimentou Mais ainda. o ciúme. Alimenta. Ou seja, agora Você torna uma Complicou. fantasia, o que era uma fantasia, Complicou. você torna concreto, torna real. E isso traz aí histórias futuras de mais ciúmes. Por isso que tem Exatamente. que ir buscar ajuda. depois desse episódio, você flagrou os dois. Foi, segui, lógico. Aí eu desci do carro com toda elegância, tal. Aí eu perguntei, tá vendo aí? Foi o que eu disse. Abri a porta do carro, óbvio. Eu digo, tá vendo aí? Foi o que eu disse. Todo mundo muito calmo, né? Todo mundo muito zen, menos ele, óbvio. Aí ele puxava a porta do carro, eu fechava a porta do carro. Uma cena assim, ridícula. Porque eu não tinha nenhum compromisso com ele. Mas você viu que ela falou? Ele não tinha compromisso com ela. Isso. Mas mesmo assim, ela teve uma cena de ciúmes. Exato. O ciúmes não é seu. O ciúmes não é porque eu amo você. O amor pode aumentar, sim, a intensidade da posse dos ciúmes. Mas o ciúmes é uma coisa minha. Não é raro que a pessoa muito ciumenta se separe e no próximo relacionamento ela vai ser ciumenta de novo. E no próximo, ciumenta. Então, o ciúmes independe do outro. Ele é um sentimento meu, ele é autocentrado, ele é narcísico, ele é infantil. Na verdade, eu acho que você me deve uma satisfação, você me deve fidelidade, Isso, você me deve exclusividade, você me deve tudo. Então, se você foi com um decote maior, a culpa de eu sentir ciúmes é sua, mas não é verdade. O sentimento é meu, o olhar é meu, é um sentimento autocentrado. Eu sofro. E a gente tem que lembrar que o ciumento sofre muito, muito. Porque é um tormento você ficar com aquilo na cabeça o tempo todo. Aquela insegurança do relacionamento é muito complicada. Né? E assim, a gente acaba comprometendo a própria vida, a vida da outra pessoa, compromete ali todo o ambiente. A gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, Karine e Patrícia. A gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.